Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Apontar Talks. Esse projeto nasceu em 2023 com o objetivo de levar mais informação sobre altas habilidades, aumentando a visibilidade da temática e promovendo políticas públicas e cumprimento das políticas existentes. Se você não assistiu a primeira temporada, ela está disponível no nosso canal no YouTube. Nessa primeira temporada, a nossa presidente do Conselho Diretor conversou com as doutoras Cristina Delu, Ângela Virgolin, Denise Brero e Tatiana Nakano. Está imperdível. Todos os episódios são muito relevantes e atuais. Nessa segunda, nós decidimos fazer uma mesa com um especialista convidado, um atendido do Apontar e um profissional. E hoje nós temos uma profissional que é a nossa egressa. Se você quiser ouvir um pouco mais desse bate-papo, você pode ouvir tanto no YouTube quanto no Spotify e também nas nossas redes sociais. Vou começar apresentando um pouquinho de quem são as pessoas que estão nessa mesa hoje. A nossa primeira convidada é Marina Maia. Ela é bolsista integral em uma escola parceira, está cursando o 8º ano do Ensino Fundamental 2. Marina tem múltiplos interesses, coleciona medalhas em Olimpíadas de Matemática, como a UMERJ, o Canguru, o Itabirana e menção honrosa no Campeonato Nacional de Sorobã. Participa de diversas atividades do Instituto, oficinas culturais e atualmente está desenvolvendo um projeto na área de robótica com o nosso professor Altair, que procura garantir acessibilidade, junto com um grupo de amigos. O seu potencial a levou a viver momentos muito especiais, como a sua participação no quadro Pequenos Gênios, uma competição televisiva para crianças superdotadas. Marina disputou a final nesse programa. Além desse encontro, que foi muito legal na trajetória da Marina, ela também pôde estar no Fantástico, no quadro Show da Vida, onde pôde ler e produzir perguntas para um historiador cujo livro é implacável. É uma das suas experiências favoritas. Além disso, ela tem grandes paixões por arte, dança, projetos sociais. A segunda convidada é a Ana Júlia. Ana Júlia Arruda é nossa egressa e hoje professora na área de tecnologia no nosso programa MAS, que é o nosso programa de extensão. Ana Júlia é superdotada, foi identificada ainda no 3º ano do ensino fundamental pelo Instituto Apontar. Foi atendida durante o ensino médio, o ensino fundamental e hoje cursa a universidade. Mas no 6º ano ela foi aprovada no Colégio Pedro II e no CAP-UERJ e optou por seguir no CAP-UERJ. Ao longo do ensino médio fez aulas diversas no Instituto, mas também foi na robótica que ela encontrou um grupo de amigos e desenvolveu junto ao professor e seus amigos o sensor portátil de potabilidade da água. Ganhou vários prêmios com esse mesmo projeto. E na UERJ, ela já fazia aulas de desenho básico, de arquitetura e também um projeto de iniciação científica júnior, onde pôde montar um robô para desinfectação hospitalar através de raios violetas. Atualmente, Ana Júlia cursa Engenharia Elétrica na UFRJ, mas também foi aprovada na UERJ em 4º lugar. E finalizando esse time que é incrível, temos a nossa especialista convidada, doutora Cristina Delu, psicóloga, especialista e mestre em educação pela UERJ, com foco em altas habilidades, doutora em educação pela PUC, professora e criadora do programa para superdotados na UF, pesquisadora nível 2 do CNPq, líder do grupo de pesquisa sobre talentos e capacidade humana na sociedade e na educação. Também coleciona, assim como as meninas, diversos prêmios. Prêmio Jabuti, medalha da Carioca Personalidade da Educação, e possui uma vasta atuação em políticas públicas, além de ter coordenado, ser coordenadora geral de políticas públicas e regulamentação e formação de profissionais pelo MEC. Presidente do Conselho Brasileiro de Superdotação, e não podemos deixar de agradecer por também ser membro do nosso Conselho Consultivo. É um prazer ter todas vocês aqui conosco. Isso é só um resumo de tudo que elas já fizeram por aí, um resumo extenso, mas que a gente não poderia deixar de citar. E no encontro de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da pessoa superdotada. Trouxemos pessoas em fases de vida diferentes, pessoas que lutam por isso. E ao longo do encontro, através de perguntas, experiências pessoais, nós vamos passar por cada um desses momentos. Então, começando com a Marina. Marina, conta um pouquinho como é que foi o seu processo de identificação. Antes de ser aluna do Apontar, ser uma atendida do Apontar, você já se percebia diferente? Já tinha escutado isso de alguém? E hoje, quais são os desafios
né? E o que você pode dizer que te ajuda, né? Se esse é um bom termo, por ser uma pessoa superdotada. Antes de apontar, alguns professores falavam sei lá, que eu era diferente, que eu era inteligente, mas nunca ninguém tinha apontado para superdotação. Aí quando eu entrei no apontar, eu descobri a superdotação, mas continuei seguindo normal, vindo para as aulas. E só quando eu participei do Pequenos Gênios mesmo que eu comecei a entender sobre a minha superdotação. E para você, Ana, como é que foi essa trajetória, né? Você que já concluiu toda a sua escolaridade regular e hoje está na universidade dando aula para alunos superdotados. Como é que foi esse processo? Você acha que teve algum impacto ter tido esse atendimento especializado? Então, primeiramente, boa tarde, né, Boa tarde. mesa. Eu acho que eu ter tido esse atendimento especializado foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. Não só pessoal, individualmente, mas também para minha família, né? Minha mãe, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, antes do apontar na minha vida, ela estava tentando terminar ainda o ensino médio dela, que era incompleto. E aí, depois que eu passei para apontar, depois que ela descobriu, a gente entendeu o que era uma criança superdotada. Eu não, né? Meus pais entenderam mais a fundo sobre isso. Ela conseguiu voltar a estudar. Hoje ela é formada em ciências contábeis. Então, não impactou somente a mim, né? Impactou também a minha família. Hoje meu irmão também faz inglês. Então, são coisas importantes. E durante toda a minha trajetória foi fundamental eu ter tido pessoas, que são os meus amigos, o Igor, Guilherme, que foram junto comigo nessa caminhada, que são pessoas que eu me identifico, porque antes do apontar na minha vida, eu sentia muita falta dessa identificação, porque eu me sentia um pouquinho fora da casinha na escola antiga. Então, depois que o apontar entrou na minha vida, teve essa mudança, assim, que eu consegui me sentir mais incluída, realizar mais amizades, que levo para a vida até hoje, né? E aí, enfim, né, hoje eu tô aqui, é um prazer voltar como voluntária, dando aula sobre robótica, que é a área que eu gosto. E foi graças ao apontar também que eu descobri que é o que eu gosto. E ver, por exemplo, a Marina, eu me vejo ela falando da identificação dela, eu vejo toda a minha história, não só com ela, mas hoje, quando a gente vai dar aula para os atendidos do apontar, eu fico vislumbrada, assim, vendo as crianças contando o depoimento delas, falando, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Eu também gostava. Então, é muito esse lugar de pertencimento, de sentir acolhida. É muito, muito legal fazer parte desse projeto, é incrível mesmo. Então, é isso. Ai, que bacana. Muito, muito bonito o depoimento de vocês. E agora, para a nossa especialista, né? A gente sabe que o caminho para a identificação ainda é muito difícil, né? Quais são os principais desafios, né? Se é que a gente pode dizer assim, não só da identificação na escolaridade regular, né, do ensino médio, mas também como é que esse aluno que foi identificado nesse período ingressa na universidade? Como é que é para esses alunos superdotados? A gente já começa a falar um pouco dos direitos na escola regular, né? Nem sempre garantidos, mas direitos existentes. Mas e no universitário? A gente não fala muito sobre esse público que hoje é, por exemplo, o caso da Ana Júlia. Olá, meninas, tudo bem? Prazer conhecê-las. É muito bom estar aqui no Apontar. Essa instituição, essa casa, participa do meu coração há muitos anos. Então, é com um carinho muito grande que eu volto aqui. Vocês estão num lugar muito interessante, porque vocês têm o privilégio de poder utilizar a inteligência para fazer o bem. Mas a gente só consegue fazer isso, e essa foi uma escolha que eu fiz, a gente só consegue fazer isso se a gente se autoconhecer, se a gente souber quais são as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Porque uma pessoa que não tem habilidade para o piano, ser colocada para tocar piano, porque tem um piano dentro de casa e alguém nunca estudou piano e destinou aquela criança a tocar o piano, vai ser uma criança infeliz,
né? Então, a gente precisa desse processo de identificação, não só para a questão acadêmica, para saber qual área é mais forte, para continuar estimulando qual área é mais fraca, para dar mais apoio ainda, né? Porque uma área fraca precisa de apoio. Mas as outras áreas que nos complementam, que nem sempre estão dentro da escola. A gente fala muito das características socioemocionais. As características socioemocionais estão na escola, elas são vivenciadas na escola. Mas tem uma característica socioemocional muito importante, que é a liderança, que na escola, quando ela aparece, a escola muitas vezes não sabe lidar com ela, porque a pessoa é bagunceira, a pessoa que leva para o caminho do desconforto institucional. E, no entanto, a sociedade precisa de bons líderes de toda a natureza, religiosos, políticos, professores líderes, médicos líderes, líderes comunitários, porque a sociedade avança mediante pessoas que são capazes de interpretar o sentimento coletivo e fazer projetos voltados para essas pessoas. O grande desafio da identificação é que, no Brasil, a identificação está vinculada à educação, porque quem tem a política indicada para o que fazer com esse aluno é a escola, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, como é que a gente identifica na escola se a gente é crítico dos critérios que antigamente se considerava bom aluno, né? Antigamente se considerava bom aluno quem? Os que só tiravam 10, os que só viviam para estudar, os que gabaritavam as provas, os que passavam nos primeiros lugares nos concursos. Mas aí, como é que a gente vai a uma OBMEP para ficar em último lugar? A gente vai para uma OBMEP para curtir, para fazer, para dar o melhor que tem. E aí, se volta com medalha, é bom para todo mundo. Por que criticar? Então, a gente tem ainda um contexto cultural que precisa ser revisto para olhar com outros olhos quem curte estudar, quem gosta de estudar, quem não prefere fazer bagunça, quem não prefere passar o dia na praia, exato, quem não quer ser modelo e manequim. Não é isso? Quem curte pensar operações matemáticas. Isso não é ruim, isso não é doença, isso não é uma coisa indesejável. Mas aí há uma distância muito grande entre aquilo que os professores historicamente estudam para exercerem a sua profissão e as demandas da sociedade. Então, agora, com o programa Minigênio, o conceito está se disseminando. Mas pensem na responsabilidade de quem nunca leu nada pensar que superdotado é só aquele tipo de aluno que aparece ali. Existem outros, vocês aqui conheceram outros tipos. Então, a gente tem um problema, que é formar bem o professor para que ele possa indistintamente identificar esses alunos. O outro problema é que essa área não está ligada à área de saúde. Não tem como a gente identificar superdotado no SUS. Não tem como a gente levar no médico psiquiatra para ele dizer se é superdotado ou não. Né? Não tem CID. Se não tem CID, não é transtorno, não é deficiência, não é doença. Não foi a Delu que inventou essa história. É uma questão de área técnica. Se não tem CID, Código Internacional de Doença, é porque não é transtorno, não é doença, não é deficiência. É o quê? Se encaixa onde? Se encaixa onde? Então, a LDB fala disso, né? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Onde é que a gente pode encontrar essas pessoas? Na escola. Só que aparece antes na família. Então, como é que a família vai descobrir? Ela tem que ter informação correta, honesta,
ética para que ela não pense que ela tem um filho doente em casa, que ela precisa levar esse menino para um lugar mágico, onde vai acontecer alguma coisa que ela não sabe o que é. As meninas, quantas meninas são superdotadas e não aparecem? Não é? Então, assim, pensando em vocês duas que são meninas, quantos na família depois olharam para outra menina e disseram: ah, então se ela é assim, a outra também é. Mas aquela outra ia ficar abafada, porque ela não demonstrava as habilidades dela de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande na sociedade. A identificação tem ficado na nossa mão, né, na mão dos psicólogos, porque na medida que a escola não vai, a família procura psicóloga para fazer a avaliação. E essa também eu acho que é uma deturpação do papel social que a escola tem. Porque se a escola não valorizar o bom aluno, a escola vai virar o quê? Clube? Né? E a escola não é clube. A escola tem responsabilidade social. Sim. E quando a gente fala de famílias de baixa renda, né, a gente tem uma dificuldade ainda maior. Porque essa família não vai conseguir perceber, né? A gente teve um encontro recente com pais e uma mãe do programa Mais, que a filha foi identificada aos 13 anos, falou quantas vezes eu cerceei ela. Não deixei ela falar, não deixei ela opinar, se expressar por desconhecimento. Né? Quanto tempo ela perdeu, né? Que bom que agora ela está aproveitando. A perder de vista quantas gerações da sua família estudaram em escola pública. Sim. Então, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Os meus pais, por exemplo, meu pai, ele não teve acesso à escola. Quer dizer, teve, mas parou no quinto ano. Sim, porque era demanda familiar. Exatamente. Ou estuda ou trabalha, era a época né? dele, infelizmente, não teve essa oportunidade. Minha mãe também acabou que não, só mais tarde, só depois que teve a oportunidade de retornar aos estudos. Então, quando o Apontar chega na minha vida, eu tô no momento em que eu estava na escola municipal estudando, e aí as professoras já viam um movimento não estranho, mas diferente comigo. As professoras: não, Ana, vamos lá, vamos tentar te passar de série, te avançar. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo. Que legal. E a diretora tentando conversar com meu pai: não, a gente quer adiantar um pouquinho a Ana, porque a gente está vendo que ela é um pouquinho acima, então acho que seria legal ela tentar fazer isso, isso, isso. E aí, justamente quando chegou a Apontar, né, para fazer essa identificação, aí faz essa identificação, só que meus pais não sabiam. Não entendiam de nada. Não entendiam nada sobre o que era o termo superdotação, altas habilidades, não tinha informação sobre isso, né? E aí, tanto que eles achavam que era um curso que chegava para dar uma bolsa de inglês. Oh, e aí meu pai falou assim: inglês, então tá ótimo, pode Inglês é importante, é importante. Inglês é para estudar mais matemática, mais português. Então já tinha um pouquinho, já vinha esse movimento das professoras tentarem me adiantar um pouquinho de série. E aí é quando chegou a Apontar, que foi muito importante, né, para auxiliar. E era muito importante também o apoio que eles dão aos responsáveis, porque durante as reuniões, explicando o que era, como funcionava. Não era assim, chega lá e acabou, né? Tem todo um acompanhamento sério, que é complicado para a família, né? Sim. A família precisa de você para outras coisas, às vezes para cuidar de um filho menor, para a mãe poder sair para trabalhar. E aí você vai ficar ocupada no segundo tempo do dia para estudar mais português, mais matemática, mais ciência, para ler livro. Então, assim, tem família que não valoriza nada disso, que não sabe o valor disso. Assim, você vai passar 3 horas à tarde lendo um livro? Ele vai ficar cansado. Mas eu não posso... mas eu não posso lavar louça e ler o livro. Eu não posso... É isso, né? Eu não posso arrumar a casa e ler o livro. A gente tem que parar e ler o livro num lugar adequado para que essa leitura cumpra o seu papel. A gente não está lendo história em quadrinho. O Apontar até oferece, né? Um momento lazer. Mas o objetivo não é esse. É para vocês poderem ter uma qualidade de aprendizagem melhor, porque vocês têm potencialidade para isso. E é isso que a gente ainda não entendeu, né? Está relacionado com a potencialidade de vocês. Sim. Se vocês não quiserem seguir, é do livre-arbítrio de vocês. Mas se vocês quiserem seguir, não tem oportunidade. Sim. Esse que é o drama.
Acho que a Ana trouxe também um fator muito importante, que é a dificuldade da aceleração, né? E aí queria muito que você falasse um pouco do que permeia esses direitos, né? Não só da aceleração, mas do planejamento educacional individualizado, de algumas possibilidades. Você foi acelerada? Não. Não, Eu tô... só Ana que foi. Não, elas tentaram fazer esse movimento, só que aí meu pai trabalhava, enfim, não deu tempo e eu não consegui. E aí veio apontar. Então, olha Que só. bom. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi publicada em 1996. E ela recebeu um título, um nome, que é a Lei Darcy Ribeiro, em homenagem a um senador que foi quem começou a pensar essa lei. No meio do caminho ele faleceu. Ele era um senador progressista, ele conhecia muito do que é educação avançada, do que era educação fora do Brasil, conhecia o que era feito com os superdotados fora do Brasil. Então, quando eu li pela primeira vez, no capítulo 5 da LDB, no artigo 59, inciso 2, que era possível fazer aceleração de estudos para que os superdotados concluíssem os estudos antes do tempo. Vocês não têm ideia da minha felicidade. Porque, assim, nossa, a gente não precisou brigar por isso. Porque ele sabe que os superdotados conseguem estudar em menos tempo que todo mundo precisa de um tempo normal, comum, 200 dias letivos ou mais tempo. Então, ele escreveu, e a lei foi aprovada, que é isso. Quando você consegue, por exemplo, quantas vezes você estudou teoria dos conjuntos do 6º ao 9º ano? Todo ano. Todo ano começa com teoria dos conjuntos. Revisão da revisão da revisão. Né? Aí, quando você olha a revisão, diz assim, qual foi o sinal novo que você aprendeu esse ano? Nenhum. Você já conhece todos? Porque até o 8º ano são os mesmos. E eles estão revisando para ver se os outros fixaram. Lembra que eles demoram a aprender a ler e a escrever. Então, quando chega a teoria dos números, é outra linguagem. Então, tem que dar tempo para eles aprenderem. Aí vocês começam. De novo. Mas eu já sei isso. Para que eu tenho que ir para a escola para aprender isso? Então, a legislação ela tem artifícios que permite que o aluno seja acelerado. Nesse assunto, não precisa passar por esse tema. Nesse ano escolar, no ano inteiro, né? Numa disciplina ou no ano inteiro. Mas isso depende da organização da escola. Então, quando vocês chegam na escola, tem a grade de horário. Quando você olha a grade de horário, só tem um professor de matemática para todas as turmas. Que em cada horário ele está numa turma diferente, não tem outro. Então não tem para onde você ir, porque um ano é o 5º, o outro ano é o 6º, o outro ano é o 7º. É uma escola pequena que não dá muito por onde fazer. E aí a escola fica sem saber como acelerar, porque ela não tem para onde mandar vocês. Né? Isso é muito complicado, mas é um direito. É um direito que está na lei. E quando não se cumpre, não se alcança a cidadania. A gente fala cidadania daqui, cidadania dali, mas não permitir que o aluno superdotado tenha acesso aos seus direitos significa bloquear para ele o acesso à cidadania. E é isso. E aonde que isso é feito? Isso não é feito na sua casa ou na sua casa. Isso é feito na escola, pelos agentes educacionais que deviam promover esse acesso. Sim. E a ausência disso causa diversos impactos, né, emocionais para esse aluno. Ao contrário do que as pessoas acreditam. Exatamente. Né? Porque as pessoas dizem assim, não vou fazer aceleração porque ele é imaturo, porque... Não, pelo contrário, tem que fazer, que é para alavancar o bem-estar psíquico. Por que você está entristecida na escola? Porque seus amigos não têm diálogo com você. Não é porque você é uma menina pedante, uma menina enjoada, uma menina sem diálogo, inábil nas relações sociais.
É porque eles não têm conteúdos compatíveis com o seu interesse. Por que você é obrigada a conversar com as meninas sobre... fala aí um assunto que é do interesse das suas amigas da escola. Rede social, TikTok, algum artista né? Eles gostam. Não sei o que influencer, esse é o momento. Influencer qualquer. E você não quer conversar sobre influencer, você quer conversar sobre o fenômeno que está acontecendo agora no Sol, enquanto nós estamos aqui, de explosões solares que estão emitindo vibrações para a Terra e derrubando nossa internet. E ninguém sabe por que a gente fica sem internet. Vai lá ver as explosões que a gente está tendo há mais de 15 dias no Sol, cada uma mais bazuca do que a outra, batendo aqui no nosso couro terráqueo, balançando as placas. Teve um terremoto de 7.0 na Rússia. E uma das hipóteses pela direção que foi um impacto desse, de energia que veio do Sol. Então, assim, por que você é obrigada a baixar seu nível de diálogo, de conteúdo, e elas não se expõem a aumentar o diálogo delas? Por isso que a gente recomenda a aceleração. Porque aí você já vai para os mais velhos. Os mais velhos já são pessoas que já não estão tão interessados em influencers. Mas eles adoram gamers. Tá, mas de repente algum gamer é do seu interesse e dá para conversar com eles estratégias de compensação, né? Então, mas a gente não pensa isso. A gente sempre pensa, porque ela não está pronta para aceleração. O superdotado prefere os mais velhos. É preciso desmistificar isso. A gente vai se adaptando, porque o superdotado, além de aprender as coisas muito rápido, a gente consegue se adaptar muito bem também às situações. Aí você sabe qual foi a imagem figurativa que eu criei para dizer dessa capacidade de adaptação? É a gente puxar a linha da pipa. A pipa está pronta para receber linha para voar. Não para estancar, para voar, Aí, não dá. Então, puxa a linha. Fica mais baixinho aqui, fica mais pertinho. E a gente fica com aquela pipa de criança, para lá e para cá, que é mais seguro. Marina, queria te ouvir um pouco, né? Que você está ainda nessa vivência da escola, né? Como é que é esse desafio da escola regular para você, desde da época da municipal, né? E hoje na escola privada? Para mim... é um pouco difícil, porque eu entendo a matéria rápido, aí eu fico lá na aula enquanto os professores estão explicando 15 vezes para os alunos. Você continua esperando? Eu continuo esperando, às vezes faço dever de casa, faço outras coisas. Eles não gostam que você adiante o dever de casa na escola. Então, eles não têm muito o que fazer, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, minha mãe já até conversou com coordenação para deixar ler na aula, mas tem professor que briga do mesmo jeito, não deixa. Mas, para mim, na escola pública municipal foi mais difícil, que eu tinha acabado de sair de uma privada, então eu estava muito mais adiantada que o pessoal da escola municipal. Então eu passei 2 anos, 3, sem aprender nada na escola pública, aprendendo a mesma coisa que eu tinha aprendido já. Mas foi graças à escola pública que você conheceu o Apontar. Essa é uma questão muito importante, porque aí a gente tem que reconhecer o papel social do Apontar. Porque qualquer pessoa que esteja por conta própria numa escola particular, de qualquer nível, ela vai sempre ter um nível mais elevado do que na escola pública. E a gente sabe que na escola pública, por causa da diversidade, a gente sabe que nem sempre os professores podem elevar o nível de ensino. Sim. E aí você fica nessa situação, né? De estar num nível abaixo daquele que você já alcançou, até por conta própria, porque você estuda sozinha. Sim. Porque você procura por sua conta. Mas nessa geração, né? Na palma da mão. É isso. E aí eu queria puxar aqui um ponto em comum de vocês, né? As duas escolheram robótica, as duas fizeram um projeto. De onde partiu esse olhar? Eu gosto muito de dizer que
os alunos do Apontar, eles têm um potencial gigantesco, não só por serem superdotados, mas por terem vivências que vão gerar a eles curiosidade de criar coisas diferentes e contribuírem para uma sociedade, né? E o que vocês criaram, né, não só a Ana Júlia Marina ainda está desenvolvendo, são projetos que contribuem muito e a gente acredita muito, sei que Delo também compartilha dessa ideia do bem comum. Como é que foi? Como é que nasceu esse interesse? Fiquem à vontade. Então, antes da robótica no CAP, né, tinha as oficinas, e aí eu comecei a fazer um curso de desenho básico de arquitetura. Durante toda, não só na infância, né, mas na adolescência, eu sempre sentia vontade de fazer coisas. Fazer tudo. Nada, nunca me... Assim, eu olhava pra minha semana, acho que dá pra colocar mais uma atividade aqui. Dá pra encaixar. E aí, eu falei assim, vou fazer arquitetura, sei lá, vamos ver o que dá aqui. E aí eu gostava, né, era legal. E aí tinha as oficinas aqui do Apontar também que eles oferecem, né? E essas oficinas são muito importantes, porque além de você ter mais conhecimento sobre diversas áreas, você consegue experimentar e saber se você gosta, se aquilo ali vai ser da sua área, se não vai ser. Então aí os meus amigos, o Igor e o Guilherme, falaram assim, pô, Ana, vamos fazer essa oficina de robótica. Eu assim, tá, vamos embora. E aí a gente fez a oficina de robótica com o professor Altair. Nossa, a gente ficou maravilhado. Aí, incrível. Depois, o Altair chamou 3 alunos da oficina de robótica. Olha, vamos fazer um projeto. E aí, a gente foi o primeiro grupo lá que a gente fez o projeto. A gente lembra até hoje, na primeira aula, que a gente fez uma espécie de brainstorm. E a gente juntou todas as ideias, assim... qual o problema que vocês veem na rotina de vocês... Né, que afeta o coletivo, que afeta o social, que vocês gostariam de resolver com robótica. Aí a gente ficou pensando, vieram várias ideias. E aí a gente estava na época da Geosmina aqui no Rio, né? Sim. E aí surgiu, poxa, vamos fazer um aparelho que consegue medir a potabilidade da água, vamos fazer pesquisa. E aí começou toda a pesquisa científica ali, novinha mesmo. Legal. E isso foi muito legal ter esse incentivo, até mesmo na ciência, né? Tão nova, assim. Porque a gente aprende a valorizar muito mais cedo, né? Então, isso foi muito incrível também. E aí... Me perdi a pergunta já. Como é que surgiu a robótica nesse contexto? Então, aí a gente começou a fazer o projeto. Enquanto isso, em paralelo, eu fazia o curso de desenho básico de arquitetura. Eu falei assim, cara, eu gosto mais de robótica. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu falei assim, por que eu vou fazer arquitetura se o projeto que eu tô fazendo com os meninos é o que me move, é o que eu gosto, é o que eu quero pra mim. Então, vou escolher engenharia, algo da área. Então, foi assim que eu escolhi, né? Hoje eu tô fazendo engenharia, então foi assim que eu tô aqui hoje. E tá fazendo engenharia elétrica. Você acha que é casa? Então, eu escolhi engenharia elétrica porque eu não sabia da existência de outro curso, que é também engenharia, né? Que é engenharia eletrônica. Isso. Mas tem um pouquinho a ver também, mas hoje eu quero mudar para eletrônica. Né? E a UERJ permite isso, né? O UFRJ permite, permite tá essa transferência interna. Eu tô tentando ainda, vou conseguir. E para você, Marina? Pra mim, eu já, desde das minhas antigas escolas, na minha primeira escola, eu já tive uma iniciação, assim, a robótica. Lá tinha alguns projetos, e quando eu saí da escola, eu tava aprendendo a mexer com motor. Então, sempre foi já uma coisa que eu gostava muito. Legal. Aí, quando eu vi esse curso aqui no Apontar, eu falei, vou fazer. Não tenho nada aqui, tô com tempo livre, né? Vou fazer. Aí eu fiz. Aí acabou o ano, o professor veio falar comigo, com a minha mãe, com os alunos no geral, e chamou a gente para fazer projetos, que a última turma tinha acabado. Tinha acabado. E aí ele chamou, no início, aí ele chamou 3 pessoas, um acabou desistindo no caminho, e aí a gente adotou mais um. E aí a gente fez o mesmo processo do início dela, de fazer brainstorm e pensar nessas coisas de ideia, até que chegou a ideia do projeto que a gente está fazendo hoje, que é um robô que ele é tipo uma scooter que vai andar no shopping e ajudar as pessoas com deficiência a se locomoverem no shopping. Inicialmente shopping, mas a gente queria ampliar o projeto, mas
tem que ter uma ideia inicial ali. Sim. Você, a Andresa, tinha falado alguma coisa relacionada a como vocês estariam inseridos no ensino superior, né? Principalmente você. Então, semana passada eu estive num evento na Universidade Católica de Pernambuco, em que a coordenadora do NAS, do Núcleo de Altas Habilidades do Estado do Paraná, estava lá. E ela comentou o seguinte... Denise Matos, né? Denise Matos. Ela comentou o seguinte, que eles estão na 4ª edição da Feira de Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidades de Superdotação. E que nesta feira eles conseguiram que vários professores universitários fossem lá ver os projetos dos alunos e captaram, avisaram ela, eu quero ele na universidade. Então, a gente tem que pensar duas coisas. Uma, como apontar que já tem o diálogo estabelecido há muitos anos com a Prefeitura do Rio de Janeiro, como é que ele pode estabelecer o diálogo com as universidades, porque aí é individual, né? E como o apontar poderia fazer uma feira para convidar esses professores. Excelente. Então, assim, uma feira de tecnologia, por exemplo, em que os alunos que fazem robótica e que dão aula de robótica apresentariam os produtos dos alunos mais novos. E aí chama 2 ou 3 professores para virem conhecer, que é para eles saberem que esse projeto existe e que não tem nada a ver com o que acontece lá nos minigênios. Exatamente para a gente poder virar a página e conseguir o diálogo com o ensino superior. O ensino superior ele é muito curioso, porque ele não despreza os alunos superdotados da área da matemática, da física, da química, das ciências biológicas. Não desprezam. Mas o aluno tem que demonstrar com toda a sua garra aquilo que ele é capaz, sem ficar levantando bandeirinha. Eu estive lá no minigênio e tal. Não pode fazer isso, porque se fizer isso, derruba tudo. Tem que ir lá e mostrar. Cálculo 1, 10. 9,8, 10. Física 1, 9,7, 10. E aí entra uma problemática, porque no caso do curso de exatas, que é o que eu faço, a UFRJ trabalha hoje com um curso unificado na matéria, né? E assim, unificado são 1.000 alunos. Desculpa, Caramba. mas isso não tem como dar certo. É frustrante, pessoas que vêm de escolas particulares e pessoas que vêm de uma escola As pública... condições são completamente diferentes. A quantidade de 0, reprovação de quem recebeu medalha no OBMEP. É de chorar. É de sentar e chorar. A diferença é gigante, então... Então, mas nesse aspecto vocês têm um ponto a mais. Qual é? Porque o apontar ensinou vocês a estudarem. Sim. Então, quando você chega lá e não tem o apontar, o que você faz no seu horário ocioso? Senta e estuda. Aí, para sua surpresa, você não é reprovado em cálculo 1. Por quê? Porque você sentou e estudou. Se você continuasse na escola anterior, você não ia estudar. Não era preciso. Entendeu? Esse que é o lance. Muito. Pois é. Na primeira etapa, né, do programa Arcos, quando as crianças chegam aqui, esse é o primeiro choque, né? Porque elas nunca precisaram estudar, algumas nunca nem anotavam as coisas, né? E aí eles costumam dizer, talvez Marina lembre mais que está mais perto do 4º e 5º ano, desse choque cultural de chegar aqui, mas eu não sou melhor nisso. Porque aí estão nos seus pares, né? E aí muitos vão para atendimento psicossocial, a gente tem uma área específica para isso, falando, eu sou burro, eu me escolher errado, tá errado. Não... Eu acho fundamental ter acompanhamento psicológico também, porque, assim, é difícil. Não, é difícil. A Menina, na escola, no curso de engenharia elétrica... preta, empoderada, vindo da comunidade. Os meninos brancos olham assim, o que ela está fazendo aqui? Como é que ela chegou aqui? No caso da UFRJ, apesar de ter um incentivo da lei de cotas e tudo mais, ainda assim, na minha visão, eu acho que é uma faculdade muito elitizada ainda, né?
Sim. Vem muita gente Mas assim. é a história também, dessa né? universidade. O curso também. Enquanto você não entender a história dela, você não entende por que dessa qualidade. Eu não chamaria elitizada, eu diria dessa qualidade. Porque isto é qualidade. Agora, isso foi uma conquista da população pobre. Porque a população pobre foi quem pressionou para chegar lá. E estava fazendo isso desde a década de 70 do século passado. Mas não tinha sucesso. Aí foi necessário a lei de cotas, porque é aquela história, né? Se você não modifica pelo amor, você vai pela dor. Se você não faz espontaneamente, você vai ter que fazer obrigado pela lei. E como eles não fizeram espontaneamente, tiveram que fazer pela lei. E agora qual é a surpresa? O sucesso das meninas. Então agora não tem como voltar atrás. Agora, ainda é um ambiente muito rude, muito masculinizado, muito difícil. Eu ia puxar exatamente isso. A gente começou a falar agora de aspectos sociais, né, de minorias. Como é que é para vocês, né, terem tido essas vivências, tanto nas Olimpíadas quanto nas feiras, agora na universidade, num ambiente muitas vezes majoritariamente masculino, né? Como é que é essa vivência? São os desafios. Você quer começar? São muito educadas, gente. Então, eu gosto de falar porque no meu projeto... Essa foi, inclusive, uma pergunta que me fizeram, um professor da USP, durante a apresentação do meu projeto, com os meninos. Porque legal. Era Guilherme, Igor e eu de mulher no meio. E aí ele perguntou, você, como mulher, qual o seu papel? Né? Como você se vê importante e tudo mais? Nessa perspectiva, a pergunta... nessa perspectiva de mulher, né? No meio da ciência e tudo mais. E aí... Não posso nem falar o que eu pensei. E aí eu respondi que o trabalho, né, tanto de cálculo, tanto de programação, era bem dividido. Eu fazia também toda a parte de prática, de montar os vizinhos, mas também a parte de organização também era comigo, né? Então, os meninos, nossa, o Guilherme e Igor foram incríveis sempre. Né? Eu nunca me senti inferior, né? E quando eu me sentia dessa forma, não por conta do ambiente ou algo assim, mas porque acontece, né? A gente tem altos e baixos, nem sempre a gente vai ficar numa linearidade. Então, quando eu tinha meus momentos assim, eles, não, Ana, você não é assim, você sabe... E vice-versa, a gente sempre se apoiou muito. Então, deles eu não tenho nada a reclamar. Mas hoje na faculdade é um ambiente... Não é difícil, mas... Desafiador. Quando eu chego numa matéria... Período passado eu peguei uma matéria de economia. Puxei essa matéria. E aí, eu chegava na aula... 5 meninas contando comigo. Caramba. De uma turma de 30. Nossa. Não é... Eu tô ali, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô me fazendo presente. Só que é muito... chocante você tá sentado, assim, assistindo a aula normal. E aí, quando você para, no momento, assim, olha pra sala... Você não se vê. Só tem homem. Só tem homem, sabe? Mas é isso, né? São esses choques que eu tenho você constantemente. Não pode esquecer que grandes economistas são mulheres. São mulheres. E estão em cargos altíssimos. Mas então, assim, quando elas se destacam... É sempre esse choque, mas não... Honestamente, não é algo que me abala muito. Essa questão de ser mulher num ambiente majoritariamente masculino, né? Eu acho que isso também vem muito do Igor e do Guilherme, né? Sim. Porque eles me ajudaram muito. Nunca me fizeram sentir inferior. Acho que até agora também na Caravana Tech. Só tem eu de mulher. Aí... E aí eu acho engraçado, porque teve uma aluna que perguntou: tia, é só você de mulher? Imagina a identificação para essas meninas que estão no polo, né? E aí eu respondi: por enquanto sim. Por enquanto. Quem sabe lá na frente. Já tá no oitavo. Quem sabe? Eu acho legal também que agora a Marina, o projeto dela tem mais uma mulher, né? Tem a Milena. Então, continuou. E agora vem mais meninas, mais mulheres, enfim. E é isso, continuar esse movimento. Sim.
Eu acho que eu nunca passei pelo choque que ela passou, assim, de ter muito mais homem do que mulher. Na minha vida, assim, normalmente. No máximo, talvez fosse uma fase, sei lá, de uma Olimpíada de Matemática. Isso, aí sim. Uma segunda fase de uma BMAP. Eu lembro que na minha sala no passado tinha pouquíssimas meninas. Acho que tinha umas outras 3. E não era uma sala grande também, mas era uma sala que tinha umas 15 pessoas. Não tinha muita menina. Mas assim, eu nunca tive esse choque. Como ela falou, meu grupo são 3 pessoas também, mas são eu, a Milena e o Wesley. Só tem um garoto, não tem... Tá invertida a lógica, né? 2-1 aí. Que bom, né? Sim. Temos uma quebra geracional, né? E aí, falando com o Delu, né? Que é pesquisadora nível 2 no CNPq. Como que é, e aí, nesse lugar de referência também, para mim e para as meninas, né? Como foi esse início? Quais são as suas referências? Teve referências? A gente vê muito autor, na superdotação a gente tem muitas mulheres, né, também à frente, mas, no geral, a mulher não está nesse lugar de ciências, né? Então, eu escolhi uma carreira que, aonde eu fiz, era eminentemente feminina, que é psicologia na PUC do Rio. E eu tinha, na minha turma, um colega homem que já era engenheiro. Na psicologia é diferente. É invertido. E ele era engenheiro. Mas ele era tido como o mais inteligente da turma, né? Tá. Quando eu acabei o curso, eu fui fazer mestrado. Era um curso mais feminino do que masculino, porque era educação. E ali eu fui convidada a entrar nessa área. E é interessante, eu sempre disse isso para os meus alunos. Eu fui trabalhar na área da superdotação a convite de professoras. Legal. Eu não fui trabalhar nessa área para resolver problema doméstico, porque eu não tinha filhos. Então, eu não tinha problema para resolver. A minha vida escolar, ela passava por um sofrimento muito grande, que era o descondicionamento da mão esquerda sendo obrigada a escrever com a mão direita, porque eu era canhota. A professora achava que eu era doente. E tinha que fazer 2 anos e meio de caligrafia para aprender a escrever com a mão direita, entendeu? Então, assim, para o início da minha vida escolar, eu passei por um processo de tratamento, porque cura não existe, eu continuo sendo canhota. Sim. Eu só não escrevo com a mão esquerda, eu brinco com a mão esquerda, mas eu não escrevo com a mão esquerda porque eu fui descondicionada a escrever com a mão esquerda. Então, quando eu fui convidada a entrar num grupo de pesquisa ligado ao CAP da UERJ, eu já ali comecei a perceber uma diferença. As crianças superdotadas passavam por um tipo de exclusão diferente das crianças com quem eu queria trabalhar, que eram as crianças com deficiência intelectual. Por quê? Aquelas crianças deficientes intelectuais, a exclusão dela era da escola. E essas crianças superdotadas que eu estava conhecendo no CAP da UERJ, elas eram excluídas na escola. Elas estavam na escola e eram excluídas, porque elas não tinham acesso. E eram alunos do CAP da UERJ. Então, dali para frente, defendi mestrado, fiz o concurso da UF, trabalhei na UF 26 anos. Nesse período, eu fiz o doutorado. Eu criei o programa de atendimento aos alunos com altas habilidades de superdotação. Eu criei 2 cursos, um de mestrado profissional, um de doutorado acadêmico, junto com mais 2 colegas, para a gente poder pesquisar esse assunto. Eu fui convidada para trabalhar em outros 2 cursos, para a gente ampliar a linha de pesquisa nessa área. Mas eu nunca deixei de receber e orientar os alunos que vinham dizer assim: professor, eu queria pesquisar com você, mas a minha área é surdez. Mas o que você quer pesquisar na surdez? E aí eu organizava o projeto dela para ela pesquisar a surdez. E tem vários... No meu currículo Lattes tem várias orientações de outras áreas. Porque aí a questão da orientação humanizada, né?
A gente tem um outro tipo de relacionamento com os alunos. Eu não vou para uma avaliação para dizer todos os aspectos negativos de um aluno. Os nossos aspectos negativos nós conhecemos. Para que a gente vai anunciar na rede social os nossos aspectos negativos? A gente tem que dizer como é que a gente pode ajudar as pessoas e as pessoas se conscientizarem de que elas são úteis. Ora, se você gosta de robótica, se você se saiu bem na Olimpíada Brasileira de Matemática e outras, por que guardar isso só para você? Quantas meninas e quantos meninos vão deixar de ter oportunidade se você não falar com eles? Olha, não é isso tudo que dizem, não, vai. O não a gente já tem, vamos lá, vamos tentar ganhar mais uma. Não é por competição, não é por querer ser mais do que os outros, é para encontrar um espaço que permita que a gente desenvolva a cognição e a vocação para a gente ser útil na sociedade. Porque a porta para a depressão, ela pode ser aberta a qualquer hora, desde que a gente seja frustrado e se frustre. Mas se a gente encontrar quem abre as portas para a gente e a gente aceite o convite, porque nada é fácil, né? A gente vai, e o resto vem por acréscimo. Não tem, com certeza. Não tem segredo. Então, eu entrei nessa área a convite. E a convite, por gostar de estudar, eu faço isso até hoje. É muito bom ouvir vocês. Assim, a gente ainda sabe que é muito difícil a gente ter coisas voltadas para as meninas. Acho que agora tem movimentos de Olimpíadas voltados para mulheres cientistas. Então, porque isso é uma curiosidade. Isso é uma curiosidade. O Brasil recebeu de 1990 a 2015 verba pública do Banco Mundial para implementar as políticas de inclusão. Em 2015, a Declaração de Salamanca encerrou a sua vigência e o Brasil foi a Incheon, na Coreia do Sul, assinar um novo contrato, um outro convênio internacional, que são as metas da educação para 2030. Só que para 2030 faltam quantos anos, hein? 7. A gente não cumpriu nenhuma delas. 6. A gente não cumpriu nenhuma meta. Para vocês terem uma ideia, nós não cumprimos nenhuma meta. A torneirinha do financiamento da política de inclusão fechou, porque foi de 1990 até 2015, é muito tempo. Quem fez, fez. Mas, por conta da Malala, por conta dos países árabes, o Banco Mundial continuou com a torneirinha aberta para projetos direcionados às mulheres e meninas. Legal. É a única rubrica que está aberta. Então, as universidades, elas podem captar verba no CNPq, na FAPERJ, para desenvolver trabalhos de pesquisa, dissertações, teses de doutorado, com meninas cientistas, meninas com vocação, entendeu? E aí eu estou com uma estudante de doutorado que está pesquisando meninas pretas com vocação e altas habilidades. E aí esse é o caminho, que ainda vai ficar por aí, porque as meninas árabes, elas estão numa desvantagem, numa assimetria muito grande em relação às meninas brancas ocidentais. Aqui no Brasil, na área da ciência, das feiras que eu participei, por exemplo, a Febrace, não sei se são todas, acho que a maioria das feiras tem esses prêmios, né? Tem prêmios mulheres na ciência, e aí tem incentivo de bolsas para continuar na iniciação científica e tudo mais, né? E eu acho que isso, apesar de não ser, na faculdade, por exemplo, não ser um tópico que me cria uma barreira para mim, eu sempre tento, para as minhas alunas agora, eu sempre tento trazer esse lado cientista, né? A gente fala sempre das feiras, que elas têm a oportunidade de participar. A Marina também, ela vai participar daqui a pouco, com certeza. Ontem já falou. Então, eu acho muito importante continuar nesse movimento de trazer mais as meninas. Pô, se for para a área de exatas, melhor ainda. Vai ser melhor ainda.
a desvantagem da gente na área de exatas é não muito grande. Por não termos capacidade. Exato. Não, é a história. A mulher no início do século XX só podia fazer magistério, Sim. porque ela ia aprender a ser professora e automaticamente a ser uma boa mãe. Com o tempo isso foi se modificando. Não, e assim, nas aulas de exatas, cálculo, eu tive poucas mulheres professoras mulheres. Professoras também, Né? Tive são pouquíssimas. raríssimas. Né? Acho que agora que está começando um pouquinho mais, mas é bem raro de ter. O corpo docente é majoritariamente masculino também. Então, sobre as feiras, eu sempre procuro trazer essas ideias assim, né? E, inclusive, eu acho que foi na penúltima escola que nós fomos, essa escola é um pouquinho diferente, eles trabalham mais as ODs, né, que são os objetivos de sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável, que é esse de encher de 2030. Sim. Aqui também no Instituto a gente está com a lei de incentivo voltada para esse trabalho na área de cultura. E aí essa turma, eles trabalham fazendo mini projetos, só que eles não têm muito essa parte ainda da robótica, porque o que a gente faz na Caravana Tech é um tópico um pouquinho mais avançado, né? De ensino médio, terceiro ano, até mais faculdade, assim, porque a parte de programação, né? A gente vê mais na faculdade, não vê muito, assim, nas escolas. Mas elas conseguem tirar de letra, Sim, assim. Claro. E, inclusive, teve eu não vou lembrar o nome da aluna agora, mas o projeto dela era de uma espécie de submarino que recolhia lixo. E aí, eu tava conversando com ela falou assim, então esse sensor de ultrassom que a gente usou aqui na aula, eu já posso usar aqui no meu projeto. Então, ter essa identificação, assim, eu ser uma mulher ali no meio de 3 homens, né? Eu acho bastante importante isso, e eu gosto de trazer esse lado, eu gosto de incentivar. E eu falei assim, você pode usar sim, vamos, vai pra feira. Né? Eu converso também sobre as oficinas daqui do Apontar, do Arcos, né? Eu acho que eles não têm ainda acesso. A partir do nono ano, a partir do nono, que eles começam a conversei acessar. com alguns professores. Isso. Mas eu sempre procuro falar um pouquinho sobre, porque eu acho muito importante já ter essa ideia das mulheres na ciência, desde nova, porque a gente valoriza, eu, pelo menos, aprendi a valorizar muito nessa oficina de projetos. Mariana também, porque é muita pesquisa. Se vocês olharem né? Sim. Se vocês olharem na comunidade, quantas meninas se evadem da escola e começam uma vida paralela com a maternidade precoce, né? E com o abandono, com uma série de maus tratos. Né? Então, assim, não tem necessidade se a gente tem um apoio ao desenvolvimento de talentos, inteligências, vocação científica. Agora, o projeto tem que existir. Sim. Tem que haver o direcionamento. Porque a menina, ela deixa de atender a família para vir estudar. Isso, antigamente, era obrigação. Hoje, faz falta na renda per capita daquela família. Então, a gente tem que pensar um novo modelo social. Junto, né? Porque a gente precisa ver qual é a sua profissão, estudante. Hoje, a gente tem que ter um estudante profissional para ele poder levar a sua contribuição para ele poder continuar estudando. Se eu não me engano, a UERJ, né? Eu acho que foi ano passado que eles começaram com uma política de, por exemplo, auxílio creche. Sim. Não só esse, né? Tem outros auxílios também. E eu acho essa política de auxílios muito importante. Todas elas. Eu acho muito importante, né? A UFRJ carece um pouco mais nessa parte de auxílios, né? Mas a UERJ está, assim, né? Pelo que eu estava acompanhando. Porque é política de Estado. É muito bom. A UFRJ é política federal. Sim. Então, o MEC precisa direcionar verba para esse fim. A UFRJ não pode carimbar qualquer verba e destinar esse fim. O MEC precisa criar, e isso ainda é um processo lento. Mas eu vejo, depois da inclusão desses auxílios na UERJ... Mudou muito. Mudou muito. Eu vejo uma universidade muito mais diversa. Sim. Assim, e menos barreira para as meninas que já são mães. Sim. E quando acontece alguma coisa, as mulheres vão lá... Se apoiam.
se apoiam, correm atrás dos direitos. Então, eu acho esse movimento muito importante, porque na UFRJ já vi vários casos de pessoas, mulheres mesmo, que até, não só de mulheres, né, mas outros alunos no geral que não conseguem comparecer à faculdade por falta de dinheiro para transporte. Exato. Né? Então, tendo é garantir a permanência, exatamente. Né? O acesso não é a gente entra para a faculdade, tá bom, já é uma luta, né? Porque vindo de escola pública, não sei o quê. Então, quando eu fiz a graduação, eu não tinha filhos. Mas quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tive logo 2. Então, depois que esses 2 nasceram, eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha quem ficasse com eles. Então, eu tinha que fazer um jogo para poder não faltar aula, não fazer isso. Embora eu tenha planejado o nascimento de cada um dentro de um momento do cronograma do meu mestrado. A gente tenta, né? Mas chega a hora, assim, Lady Murphy, segunda-feira de manhã. O menino que é o médico e era minha aula de... É isso. De qualquer coisa. Então, ou eu vou para aula ou eu levo o menino para o médico, entendeu? Sim. É isso. Essas meninas, assim, a gente consegue entrar na faculdade. Isso aí tá bom. Agora, permanecer, porque sair também a porta é ali. O negócio é se manter, permanecer e a gente com quer qualidade. Se manter. A gente quer estar, né, naquele espaço que a gente tanto lutou para estar, para conseguir, né? Para conquistar. Então, estar ali é um ambiente de luta, né? De resistência também. Exatamente. E aí, queria fechar com essa fala, a Delu fazendo esse fechamento, de quanto a sociedade deixa de ganhar ao não investir, né, em políticas públicas ou investimentos diretos nesses alunos superdotados. Mas não é só ganhar economicamente, é o ganho social, é o ganho cultural, porque a população... Para alcançar a cidadania dos direitos respeitados e cumpridos, ela vai ser um médico, ela vai ser um ator, ela vai ser uma cantora, ela vai ser... Tudo que ela puder ser, ela vai ter condições de realizar. Mas a sociedade precisa acompanhar esse processo, né? A gente não pode mais continuar no modelo do século XIX, que era o modelo do, você quer fazer, seu pai tem que pagar. Não é assim. Numa democracia, todo mundo tem direito a ter uma aula de piano, uma aula de violino, a aula que quiser. Sim. Mas todos têm o direito de ter. E a gente precisa ter esse pensamento agora para que a sociedade cresça democraticamente. Perfeito. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Por mim, eu ficava horas aqui conversando com vocês. Acho que foi muito importante a gente trazer todas essas pautas, esses caminhos que a gente percorreu. E fechando, né, o encontro, queremos manter esse debate vivo. Então, nas nossas redes sociais, podem comentar, compartilhar. Se possível, a gente pede para elas fazerem até um vídeo respondendo vocês, não tem problema nenhum. Convido a todos para seguirem o Instituto Apontar. E para quem não é aqui do Rio, né, o Instituto Apontar é uma organização que atua com crianças de baixa renda com superdotação, assim como outras instituições, como o IRS, o Smart. Mas se você não é aqui do Rio, está procurando, né, se identificou, acesse o Conselho Brasileiro de Superdotação. Lá na aba de serviços você vai ter todo o Brasil mapeado e os profissionais e instituições mais próximas de você. Não fique se sentindo sozinho nesse lugar. A rede social é importante, a informação é importante, mas a identificação e o atendimento é que vai fazer toda a diferença. Queremos agradecer a Marina e a Ana Júlia por estarem aqui mais uma vez. São de casa, estão sempre, assim como Delu. Mas muito obrigada pela honra de estar aqui com vocês. Delu, sem palavras para agradecer a sua presença. Muito obrigada pelo carinho. Se quiserem fazer suas despedidas. Então, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, conhecendo a Júlia e Marina. E um abraço a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a Marina, que é geração, né, passando à frente. E é isso, eu acho muito importante a gente ter esse espaço aqui, eu retornar, eu adoro essa casa aqui. E é isso, muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer o convite, queria agradecer ter conhecido a Delu. E eu tô sempre aqui, eu adoro aqui. Obrigada, gente. Se vocês tiverem sugestões de novos profissionais, pautas diferentes, a gente está aqui para trazer informação. Tchau, tchau.